dia, meus amigos, aqui que nos ouve, nos assiste, mais um programa Semana no Congresso Nacional. Essa semana foi uma semana bastante agitada nas duas casas. A gente tem bastante notícia aí para fazer para poder analisar critério. Bom dia, Daiane, tudo bem? Como é que está? Quais são as notícias das duas casas de lá? Bom dia, presidente. Bem, na Câmara dos Deputados foi aprovado nesta terça-feira 304 votos a 133 o texto base da medida provisória 1045 de 2021, que renova o programa de redução ou suspensão de salários e jornada de trabalho com o pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores. As regras valem para quem tem carteira assinada e para os contratos de aprendizagem e de jornada parcial. Na quinta-feira, o plenário apreciou o destaque do PSDB, aprovado por 329-2, que retirou o caráter subsidiário da oferta de cursos oferecidos por entidades sem fins lucrativos, que prestam assistência a jovens e adolescentes. Com isso, foi concluída a análise da MP, que segue agora para o Senado. Segundo a MP, o novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda garantirá o pagamento de uma parte do seguro-desemprego ao trabalhador que tiver o contrato suspenso ou o salário e a jornada reduzidos em razão da pandemia de Covid-19. Inicialmente, as regras valem por 120 dias contados da edição da MP, 28 de abril, e poderão ser prorrogadas pelo Poder Executivo apenas para as gestantes. O valor a receber dependerá de quanto for a redução. Se o acordo entre empregador e empregado for individual, sem participação do sindicato, a redução poderá ser somente de 25%, 50% ou 70%, tanto do salário quanto da jornada de trabalho. Presidente, comente um pouco para a gente sobre essa MP que foi aprovada na Câmara. Ela é uma reedição, né, da MP que houve em 2020 para o benefício emergencial ao trabalhador, né, para poder manter os empregos, né, e diminuir o desemprego, e isso é importante. Na verdade, eu sou totalmente favorável a essa medida. O Congresso também, né, tanto que a votação foi expressivamente favorável, né, está vendo por aqui. E eu acho que, evidentemente, o fôlego do governo para poder pagar isso tem diminuído, né? Mas a gente tem que dar algumas prioridades. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma excelente oportunidade de fazer que a gente mantenha aí renda e emprego para as pessoas. Arthur Lira adiou para a próxima terça-feira a votação do projeto de lei 2337 de 2021 do Poder Executivo, que altera regras do imposto de renda. A decisão foi tomada após pedido dos líderes partidários. Lira pediu que os parlamentares usem o tempo até terça-feira para agir com grandeza e lucidez para levar o projeto ao plenário. Ele disse o seguinte: eu aceito o apelo dos líderes. Os senhores líderes são companheiros, grandes idealizadores das matérias que votamos aqui, deputados honrados e comprometidos com as suas bancadas. Eu espero que até terça-feira nós tenhamos a grandeza e a lucidez de trazermos a discussão para o plenário. A bancada que não concordar destaca: esse é o processo legislativo, disse ele. Lira não escondeu a insatisfação com a decisão tomada pelos líderes e diz que o adiamento abre espaço para a atuação de corporações em busca de manter regalias. Adiar o processo em busca de soluções impossíveis, de temas impossíveis, de métodos impossíveis e maneiras impossíveis, não vamos chegar nunca a um consenso nesse plenário, disse. Ele afirmou ainda que é impossível votar uma reforma tributária consensual.
é impossível ter consenso em uma matéria tributária em plenário. Ela vai ter maioria, o que num projeto de lei já é bastante primoroso e bem-sucedido, disse. Lira disse ainda que não haveria possibilidade de pautar uma proposta que causaria prejuízo. Não haveria possibilidade desta presidência trazer esse projeto ao plenário se não houvesse certeza de que estados e municípios manteriam a arrecadação. É para ser uma reforma neutra e assim será, disse. O projeto de lei faz parte da reforma tributária e também prevê reajuste da tabela do imposto de renda, tributação dos dividendos e lucros distribuídos aos sócios e vários outros pontos. Após reunião entre os líderes da base, o deputado Efraim Filho, do DEM Paraíba, pediu o adiamento da votação. Ele disse o seguinte: vamos fazer um acordo de procedimentos e assumir o compromisso de votação na terça-feira sem obstrução, disse. A proposta teve apoio da maioria das lideranças. O líder do MDB, Isnaldo Bulhões, do MDB Alagoas, afirmou que ainda há pontos a serem ajustados no texto. Estamos discutindo essa matéria há alguns dias. O relator tem atendido setores diversos e parlamentares, mas há questionamentos a serem ajustados. Há ainda desconforto em votar hoje. O caminho mais prudente é votar na terça-feira, disse. O deputado Ivan Valente destacou que a semana de votação foi pesada e que a discussão da reforma tributária é longa. Precisamos ter acesso antecipado ao texto para analisar os pontos, disse. A matéria conta com um substitutivo preliminar do relator, deputado Celso Sabino, que fez várias mudanças no texto, como uma diminuição maior do imposto de renda das empresas e redução da contribuição social sobre o lucro líquido. Quanto à tributação de lucros e dividendos distribuídos pelas empresas a pessoas físicas ou jurídicas, o projeto propõe a tributação na fonte em 20%, inclusive para os domiciliados no exterior e em relação a qualquer tipo de ação. Na verdade, eu imaginava que não fosse aprovado mesmo esse projeto, porque tem muita discussão, muito descontentamento de diversos setores, inclusive de governo, né, como eles colocaram aqui, dos estados e municípios, né? Eles perderam parte do seu repasse com a diminuição da alíquota do imposto de renda. Mas o que me chama muita atenção é que estão forçando uma situação na aprovação do imposto de renda, que é uma parte da reforma tributária, e a gente tem que pensar a reforma tributária como um todo, né? Não só o imposto de renda, que aqui já faz uma grande mudança, trazendo uma série de novos controles que não existem desde 95, né? Especialmente na questão do tópico que eles levantaram aqui, de distribuição disfarçada de lucro. Isso não está, é uma situação já pacificada desde 95, né? Com a tributação exclusivamente nas empresas, na pessoa jurídica. E essa discussão, como ela é muito complexa, deveria ser feita através de audiências públicas, e não foi feita absolutamente nenhuma audiência pública sobre esse tema, desse projeto. Isso é muito ruim, né? Quer dizer, querer forçar uma situação de aprovação. Tudo bem, realmente concordo que o relator tenha escutado, inclusive nos procurou no fim de semana também para expor o seu pensamento e tal, mas o que está acontecendo não é muito salutar, porque ele fez, veja bem, ele fez, se não me engano, né, porque a gente nunca sabe, né, foram 4 substitutivos, né? Houve já 4 mudanças no relatório dele. Não sei se já tem um quinto, né, por aí, não sei. Provavelmente terá até terça-feira de semana que vem, ou mais. Então, isso que não é bom. O que é importante é de fazer uma discussão, porque esse tema realmente ele é importante. Todo mundo é favorável a uma reforma tributária. Também acho que não terá consenso, nunca tem consenso, mas tem que, por maioria, ver o que é melhor para o país. Acho que é isso, né? Isso, de fato, esse tipo de discussão tem que ser feita e colocado com muita clareza. Até porque atinge a todas as empresas, a todas as pessoas. Vai ter aumento de carga tributária? Vai ter aumento de carga tributária, né? Aí já é um outro aspecto que a gente precisa colocar com clareza, né? Não é, talvez alguns setores, um outro,
que tenha talvez uma nulidade, né, nesse aumento e baixa faixa, ou uma pequena diminuição, mas, no geral, se analisar, inclusive, a tributação que vai para a pessoa física, né, a grande maioria terá aumento de carga tributária, sim. Até nessa última edição da atualização do seu substitutivo, né, em que ele aumenta um pouquinho a alíquota do imposto de renda e diminui da contribuição social, mesmo assim, para as nossas contas aqui, pensando no todo, né, não especificamente na tributação ou do simples ou do lucro presumido, mas, enfim, no todo, né, incluindo, inclusive, o lucro real, no geral, porque o valor a ser tributado, você pode oferecer toda a tributação se você fizer a distribuição após os impostos cobrados, está na ordem de 39%, 39,2%. Né? Então, aumento, sim, hoje numa alíquota nominal de 34%. Então, a gente precisa pensar em todos os critérios para ter uma discussão muito mais saudável para o país, com menos insegurança jurídica, que traga realmente segurança a todos que vão, evidentemente, ter que praticar isso para frente, e não desestimular jamais os investidores. Né? Isso é uma outra coisa que a gente precisa pensar também com muita clareza. Né? A gente não pode dar um tiro no pé, não. A gente tem que fazer uma análise arrecadatória, como está sendo feita, e fiscalizatória, porém, precisa fazer uma análise econômica, né? Para verificar o posicionamento dos grandes investidores. Né? Porque tem empresas indo embora do Brasil. Né? Então, isso é outro critério. Essa semana mesmo, uma grande empresa eletrônica, né, a Panasonic, já falou que vai embora, não vai fazer mais TV, faz TV no Brasil há mais de 40 anos e está deixando de fazer. Assim como foi a Sony embora, né, já um ano atrás, assim como a Ford foi embora, enfim, tantas outras que estão pensando, vale a pena manter a estrutura aqui? Se eu posso manter no vizinho, pagando menos descarga tributária? Então, a gente precisa incentivar também essas grandes empresas, porque são grandes geradoras de emprego. Né? Então, isso é importante, gera emprego e gera solidez para muitas pessoas que precisam trabalhar. Então, esse é o critério que eu acredito e acho que a gente precisa ter isso em mente. Né? Acho muito cedo, sinceramente, falar em aprovação desse tema na terça-feira que vem ainda. Ainda acho cedo. Acho que precisaria ter mais discussão com a sociedade, ter audiências públicas abertas, para que se debata abertamente para a reflexão de todos os deputados. É importante isso, né? Porque esse é um outro tema importante que a gente tem que trazer. Né? Nem todos, aliás, a minoria conhece com profundidade a temática tributária, né? Não por culpa de ninguém, porque os nossos representados eleitos, a grande maioria não é dessa área. Né? Então, a gente precisa ter esse critério, de levar quem não entende com muito critério, ou um pensamento mais amplo, né? Para ele poder entender, né? Ter uma reflexão mais madura na hora da aprovação. Então, é isso, o meu pensamento. Não sou favorável ainda a aprovar isso na terça-feira que vem, né? Porque hoje é sexta-feira. Então, vai ter o quê? Vai ter fim de semana e segunda-feira para poder analisar com critério essa posição? Eu acho meio cedo ainda para aprovar isso. Tem que pensar com critério, sim, usar todos os recursos para que a gente discute de forma mais criteriosa a sociedade, né, através das audiências públicas, né, essas discussões, e acho que é o melhor critério para que se possa aprovar esse projeto de lei. Bem, presidente, ainda sobre a reforma tributária, o Senado fará nos próximos dias 4 sessões temáticas para discutir a proposta de emenda à Constituição, a PEC 110 de 2019, que trata da reforma tributária. O requerimento para os debates foi aprovado nesta quarta-feira. A intenção é debater a proposta antes que seja analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. O anúncio de que a proposta passaria por sessões de debates havia sido feito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na tarde desta quarta-feira, após o recebimento de um documento em defesa da reforma. O manifesto foi assinado por entidades da indústria, secretários de Fazenda dos estados, entidades representantes de auditores fiscais, organizações e movimentos sociais.
O requerimento aprovado pelo plenário é assinado pelo senador Roberto Rocha, do PSDB Maranhão, relator da PEC, e pelos líderes do DEM, Marcos Rogério, do MDB, Eduardo Braga, do Cidadania, Alessandro Vieira, do PSD, Nelsinho Trade, e do PSDB, Isalci Lucas. De acordo com o texto, serão 4 debates, a partir do dia 13 de agosto, em um período de 15 dias. As 3 primeiras sessões tratarão da reforma tributária do consumo sob perspectivas diferentes: a técnica, a dos entes federativos e a dos setores econômicos. A 4ª e última sessão será sobre a reforma do imposto de renda no contexto da reforma tributária ampla. Em maio, a Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária encerrou suas atividades com a apresentação do relatório final do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do PP, Paraíba. O presidente da comissão foi o senador Roberto Rocha, relator da PEC no Senado. Segundo o requerimento apresentado pelos senadores, foram 2 anos de intensos debates que levaram a um projeto maduro para uma reforma ampla. O substitutivo apresentado pela comissão no relatório final, segundo os senadores, concilia as principais proposições sobre o tema em análise no Congresso e servirá como base para o novo relatório que será apresentado, a PEC 110. Bem, presidente, qual a sua visão em relação à PEC 110, que é a reforma do imposto sobre consumo? Bom, você veja bem, então, você vê que a Câmara parece que estão disputando quem vai aprovar primeiro alguma reforma tributária, né? Isso é muito ruim, né? Na Câmara tem essa discussão, está sendo acelerada, né? Sem os trâmites formais, né? Não está passando por nenhuma comissão dentro da Câmara, né? Foi aprovado o regime de urgência, quer dizer, uma coisa ruim, né? Volto a falar. E estranho, né? Porque o ideal seria, de forma mais democrática, abrir audiências públicas. Muito bem. E outra coisa, quando se fala agora se fala em reforma ampla, o que é reforma ampla? É a união dessas 2 propostas, né? A reforma dos tributos indiretos, okay? Que é o PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, basicamente esse, tem mais alguns, a PEC 110, e a discussão que está sendo feita agora na Câmara do imposto de renda, né? O impacto disso nas pessoas, porque vai impactar todo mundo, nas pessoas físicas e nas empresas. Então, de fato, essa discussão tem que ser conjunta, né? Você não vai falar, vamos fazer fatiado. Fatiado é bacana para você aprovar de forma independente com uma visão fechada, né? Você tem que ter um ângulo de 360 graus, não um ângulo fechado na análise. Por quê? Porque tudo isso vai impactar na pessoa física e na pessoa jurídica. Então, o impacto é um só, né? E com relação à PEC 110, obviamente, eles vão fazer algumas discussões, já convocaram as pessoas, já convidaram para participar dessas discussões temáticas. É bom, acho que é importante. Houve bastante discussão? Houve bastante discussão. Na verdade, a PEC 110 ela é antiga, né? Tem que pensar que isso aí é uma proposta do Raul lá atrás, um projeto antigo que estava rodando no Congresso Nacional já há muitos anos, não é uma coisa nova, né? Então, tem muita discussão, ela é muito mais bem elaborada até do que a própria PEC 45, que estava na Câmara, né? Que não está, evidentemente, isso foi jogado na gaveta, esquecido, em função dessa divisão que foi feita, né? Provavelmente através de um acordo feito nas 2 casas, né? Você discute os projetos de lei aí na Câmara e aqui a gente vai discutir a PEC. Muito bem. Então, é importante ressaltar que essa PEC, apesar de todas as discussões, está há 2 anos discutindo, tem muitos temas importantes ali e que não tem uma clareza. Por exemplo, a alíquota aplicada a esses IVAs lá são 2 IVAs, né? Então, não se sabe qual vai ser o tamanho da carga. Em primeiro lugar, existe nesse projeto, como tinha na PEC 45, tem uma fase de transição. Fase de transição que colocada é de 5 anos. Acho que falar de fase de transição é ruim para todo mundo, né? Então, ficar 5 anos, isso para as empresas, né? Para pessoas físicas. Então, isso gera burocracia, gera mais trabalho e mais passível a erro, né? Porque são mais obrigações aí que a empresa vai ter que estar cumprindo nesses próximos 5 anos, se isso for aprovado, por exemplo, a partir do ano que vem.
por hipótese, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Outra coisa que não se fala com clareza, como é que fica, né, a questão das empresas que estão no regime simplificado, né? No Simples Nacional. Então, isso não está claro. Né? Não se diz, se você vai extinguir todos esses tributos que fazem parte do Simples Nacional, né, que eu volto a falar, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, né, se você vai tirar fora, o que sobra para o Simples Nacional? Né? Lá não está dizendo, não, nos diz, vai ser criada uma tabela específica de IVA, sei lá, do Simples Nacional, um critério X, Y, Z. Não tem nada disso, não se fala com clareza isso. Não está em lugar nenhum, o projeto não fala absolutamente nada sobre o impacto disso. Eles estão dizendo, não vamos mexer no Simples. E se não vamos mexer no Simples, é conversa para boi dormir. Né? Tem que ter com clareza no artigo lá, na proposta, como é que vai ficar Simples. Né? Até porque ele é garantido pela Constituição, né? Esse tratamento diferenciado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A coisa não é tão simples como parece ser, não é. Então, também esse projeto, que agora estão trazendo à tona, né, dos tributos indiretos no Senado, é muito importante. Inclusive, tem emendas lá que trazem nas emendas substitutivos, né, que falava em simplificação dos tributos que já estão, quer dizer, é um substitutivo diferente, que traz no seu conceito aquele projeto do Simplificar Já, que não está se discutindo aqui, não está se discutindo, que, ao meu ver, talvez, para esse momento, talvez fosse o mais factível, né? A gente já conhece, todo mundo já conhece esse tributo. A gente precisa tomar muito cuidado, né? Então, essas são análises que a gente está fazendo, que está acompanhando esse estudo há 2 anos. Não é uma coisa, não é uma novidade, de fato, mas não é porque não está se discutindo há 2 anos que ele está maduro para ser aprovado, nem por maioria, ao meu ver. Né? E por quê? Volto a falar. Aumenta a carga tributária e a gente precisa entender a dinâmica de tudo isso, como é que fica. Né? Se você pensar que dentro dessa proposta o governo cria, nesse projeto, um fundo de compensação da União para os estados, nesse caso, se não me engano, são de 10 ou 15 anos nesse projeto, você já percebe que não é uma coisa muito salutar. Né? Quem que vai criar um projeto de compensação? Né? Não, porque vai ter estado que vai perder com esse projeto, então a gente tinha que fazer um fundo por 15 anos, quer dizer, veja bem, né? É uma coisa maluca, ao meu ver, é difícil, né? Não é uma coisa muito simples, não, de se colocar, e a gente precisa ter essa visão clara de que esse projeto de tributos indiretos mais o imposto de renda, a somatória disso é que vai mexer com a vida das pessoas e das empresas e do investidor, né? O investidor vai pensar com muito carinho, vale a pena ficar por aqui? Então, a gente precisa tomar cuidado. A gente está mexendo com uma coisa muito séria, talvez o mais importante, ao meu ver, isso já dando a minha opinião, nesse particular da reforma, no caso dos tributos indiretos, é manter, talvez, os mesmos tributos que aí estão, mas simplificando as legislações, talvez criando legislações padronizando conceitos, né? Especialmente no ICMS, para que a gente não tenha problema, né, de interpretação entre Estado e outro, mantendo a autonomia das federações, né? Tirando algumas coisas que são ruins, tipo substituição tributária. Hoje a gente tem o sistema eletrônico de controle do governo, os notas fiscais, etc., e trazem toda a segurança nessas operações. Enfim, dá para fazer muita coisa, a gente sabe disso, tem muito especialista bom que poderia estar contribuindo para poder fazer esse tipo de ação, né, sem ter que tirar do ar os tributos que aí estão. Essa é a minha opinião a respeito do que estamos vendo hoje nessa questão tributária, que preocupa a todos. Bem, com 71 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção, o plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei complementar 108 de 2021, que aumenta para R$ 130 mil a receita bruta anual permitida para o enquadramento como microempreendedor individual, MEI. A proposta, que segue para análise da Câmara dos Deputados, ainda autoriza o MEI a contratar até 2 empregados. De autoria do senador Jaime Campos, do DEM Mato Grosso, o projeto
teve relatório favorável do senador Marcos Rogério, do DEM em Rondônia, que incluiu apenas uma emenda. Hoje, a Lei Complementar 123 de 2006, Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, enquadra como MEI o empresário individual que tenha auferido receita bruta no ano calendário anterior de até R$ 81 mil, que seja optante pelo Simples Nacional e observe as demais condições legais, entre as quais a de que o empreendedor só pode empregar uma única pessoa que receba exclusivamente um salário mínimo ou piso salarial da categoria profissional. O PL aumenta para R$ 130 mil o limite de faturamento. Em caso de empresa recém-aberta, o limite será de R$ 10.833 multiplicados pelo número de meses compreendido entre o início da atividade e o final do respectivo ano calendário. O projeto ainda amplia o limite de contratação para até 2 empregados dentro das condições da legislação anterior, para os casos de afastamento legal de um ou de ambos empregados do MEI, será permitida a contratação de empregados em número equivalente aos que foram afastados, inclusive por prazo determinado até que cessem as condições do afastamento na forma estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A redução de receita decorrente da conversão em lei deste projeto foi estimada pela Consultoria de Orçamento do Senado em 2,32 bilhões de reais para o ano de 2022, de 2,48 bilhões de reais para o ano de 2023 e de 2,64 bilhões para o ano de 2024. É uma análise complexa, eu vou ser muito franco de falar, né? Parar para pensar que hoje o número de CNPJ já emitidos, mais da metade é de mês já, né? Teoricamente não teria tanta necessidade de fazer esse ajuste, né, de valores, ao meu ver, né? Porque se começa a entrar na praia da empresa do Simples, né? Percebe? Então, e o objetivo do MEI, ao meu ver, era justamente a pessoa que está iniciando, está no zero, nunca teve uma atividade, vamos dizer, oficial, né? Para começar a aprender a saber o que é empreendedorismo, saber dividir suas contas particulares das contas empresariais. Então, eu acho que esse intuito do MEI ele trouxe muita gente a vida, vamos dizer assim, formal, né? Formalizada, com conta em banco e tudo mais, e faz com que a pessoa comece a ter uma prática mais empreendedora, isso que é legal, né? Só que aí ele tem que mudar, quer dizer, tem que sair do meio para outra faixa, que é da empresa simplificada. Então, não sei se você aumentando isso vai estimular essas pessoas a saírem, né? Porque já começa a ficar um número um pouquinho relativamente grande, né? Você vê um aumento aqui, um aumento bem significativo. Então, não sei, na verdade, eu não sei te dizer se isso é salutar ou não, né? Se desestimula, talvez, alguém já mudar de forma mais antecipada para uma empresa simplificada, né? Então, não sei. Na verdade, o tempo é que vai dizer se for aprovado agora, isso volta agora para a Câmara, né? E se tiver, enfim, todos os trâmites aprovados de forma correta e adequada, isso vai realmente, a gente vai perceber qual vai ser o impacto. O impacto na redução, na receita do governo, na arrecadação, a gente já percebe, né? Está dizendo aqui, os estudos aí feitos, né? E hoje o Senado fez um levantamento, deve trazer uma redução de 2 bilhões, aí, praticamente entre 2 bilhões e 2 bilhões e meio, aí vai, entre 2022 a 2024. Só com esse movimento, ou seja, pessoas, empresas que deixam de estar no sistema simplificado e permanecem ainda no meio, né? Então, não sei se é um bom negócio ou não. Isso é uma análise que tem que ser feita assim, vamos dizer assim, volto a falar no todo, nesse conjunto de atividades, né, empresariais, né? Então, um jeito que inicia do nada
que vai para o Simples e, enfim, vai criando esse critério empreendedor. No Simples já tem uma dinâmica diferente, é muito mais voltado ao empreendedorismo de fato, em função do que você tem outros compromissos, outras obrigações com o próprio governo, né? Enfim, precisa analisar com esse critério, né? Obviamente, aí você está mais vinculado, evidentemente, no Simples, a ter que entender melhor o critério de gestão, né? Para poder manter o seu projeto de pé, né? Com resultados, com lucros, enfim, crescendo, né? Isso todo mundo pretende na vida. O jeito que entra no meio, ele tem que ter essa visão, né? Que ele vai entrar no meio, meio que um estágio, ele faz um estágio lá de crescimento, de evolução, de conhecimento, né? Justamente para entender essa divisão do que é ele, pessoa física, do que é ele, pessoa jurídica, né? Para depois passar para um Simples já num critério mais evoluído, mais profissionalizado, vamos dizer assim, né? Já pensando nos resultados, né? Para poder ir crescendo também com mais critério, para não, enfim, aprender a comprar direito, a atender direito, a ter controles adequados, né? E aí, evidentemente, na medida que ela vai crescendo, e no Simples você tem até uma faixa mais larga, né? Evidentemente, daí para frente, crescendo, podendo chegar até lucro real, se for o nível de faturamento dele esticar tanto que ele seja obrigado a estar nessa faixa. Então, é isso. Com relação a esse tema, eu acho, sinceramente, que não sei, eu entender um pouco melhor o projeto, né? Evidente que é que você traz mais responsabilidade, inclusive, para o MEI. Se você contratar 2 pessoas, não é tão simples assim, né? Então, já é um critério mais evoluído, né? Então, você pode ter até 2 funcionários, aí, 2 pessoas trabalhando para você. É uma evolução no sentido de aumentar, vamos dizer, a base de empregos, né? Porque se hoje a gente tem mais CNPJs com o MEI, evidentemente, se você dobrar o número de contratações, teoricamente está dobrando o número de contratados, né? Então, pessoas que poderão ter emprego, né? Isso é importante também. Mas é isso. É uma análise que eu tenho a fazer nesse momento nacional. Essa semana foi bastante agitada, com muitos projetos importantes que foram votados, e a previsão para a próxima semana, né, com a reforma tributária na pauta do plenário da Câmara, a previsão é que seja agitada da mesma forma que foi essa semana. Então, pessoal, nos acompanhe próxima semana, que traremos as atualizações no mesmo horário e no mesmo canal. Bom fim de semana para vocês. Obrigado aí. Semana que vem, semana quente no Congresso, né? Vamos ver como é que fica essa votação aí desses projetos de reforma, esse encaminhamento também no Senado. E a gente traz aí com vocês com mais critério aí até o final da semana que vem a evolução disso. Forte abraço, bom fim de semana a todos.